Graça e paz, querido, querida. Estamos aqui com o Devocional da Manhã, dia 19 de agosto de 2020, quarta-feira. Quarta-feira é dia do quê? Dia do culto de oração aqui na Igreja Metodista em Constantina. Então já começo esse Devocional da Manhã te convidando para ti que é de Constantina, claro, com todos os cuidados que temos que ter, né? Maior de 10 anos, menor de 60 anos, mas bem que não tenha sintomas e que venha de máscara, passe álcool gel nas mãos, se mantenha sem se tocar e sentado a 2 metros, mas venha participar do nosso culto de oração toda quarta-feira às 19 horas. É momento de a gente compartilhar a palavra, de orar uns pelos outros e de realmente efetivar a nossa fé em comunidade, claro, né? Tu tenha teu momento de oração em casa todos os dias, com certeza, mas é um momento de oração em comunidade que Jesus disse que quando 2 ou 3 concordam em oração é que Deus realiza. Então, toda quarta-feira, às 19 horas, a Igreja Metodista em Constantina tem culto de oração. E, aliás, é sobre isso que nós estamos falando essa semana. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta atenção. Apresentei aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus exclamou. Olha que coisa interessante que Jesus exclamou. O desabafo de Jesus. Ó geração incrédula e perversa, até quando poderei suportá-los? Vos sofrerei. Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhe respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Quero mandar um abraço para a irmã Rosiângela, para a reverenda Lady. Deus abençoe. Não, perdão, pensei que você é irmã Lady, reverenda Lady, né? Irmã Lady. Irmã Lady, reverenda Lediane, pensei que fosse fosse a mesma pessoa. Um abraço para a irmã Rosane e para todos e a todas que estão assistindo. Aqui Jesus primeiro, saber quando aconteceu isso. Jesus, Pedro, Tiago e João tinham saído para fazer um retiro, para orar no monte. Enquanto isso, os outros discípulos ficaram fazendo as coisas deles. Quando Jesus volta desse retiro no monte com Pedro, Tiago e João, esse pai, angustiado, vem e pede para Jesus curar o menino. E quando esse pai pede isso, Jesus diz uma coisa, ele diz assim: geração perversa e incrédula, até quando vos suportareis? Jesus está dizendo assim. Por que Jesus chamou geração de incrédula? O pai veio pedir para expulsar, para curar o menino, para expulsar o demônio do menino, e Jesus diz geração incrédula. Número 1, por quê? Porque Jesus esperava que esse povo que está acompanhando Jesus há tanto tempo, ouvindo as pregações de Jesus, eles mesmos entendessem que em nome dele já podiam ter orado e resolvido a situação. Geração incrédula, porque fica dependendo da oração dos outros. Daí chega
E o pai reclama dizendo assim: olha, eu levei para os teus discípulos. Quais discípulos? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus orando no monte. Então eram os outros. Os outros que não foram com Jesus orar no monte. Os outros que foram continuando fazendo as coisas, mesmo sem ter ido com Jesus orar no monte. Pedro, Tiago e João foram orar no monte, os outros estavam lá. Ah, diaconisa Keila Parolo, lá de Porto Alegre, Deus abençoe. Parem para pensar. E depois, esses que não foram orar no monte com Jesus, esses que não foram tirar um período de oração com Jesus e não conseguiram expulsar o demônio do menino, perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E daí Jesus responde para esses que não foram orar: por causa da pequenez da vossa fé. Porque se vocês tivessem fé, vocês teriam orado e teriam expulsado. Se vocês tivessem fé, vocês poderiam ter dito para esse monte: muda daqui para lá, e esse monte teria mudado. Gente, e Jesus diz: essa casta, esse tipo de demônio, esse tipo de problema só se resolve com oração e jejum. Mas vocês não têm fé, vocês não vivem. E Jesus está falando isso. Não é a opinião do Danielson aqui, tá? Nem a opinião da Igreja Metodista. É a opinião de Jesus. Jesus chama de perverso uma geração que não tem a prática da fé, a prática da oração e fica dependendo da oração dos outros. Não é o Danielson que está dizendo isso. Leia de novo. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21. Jesus diz para os discípulos dele, pessoas que ele estava treinando, que ele estava discipulando, que ele estava capacitando num curso intensivo e extensivo, um curso intenso de mais de 2 anos que Jesus estava dando esse curso para esses 9 restantes, né? Porque Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. Então esses 9 restantes não tinham entendido que é necessário uma vida de oração e jejum. Gente, Deus não, isso aqui falado por John Wesley, mas a Bíblia confirma e Jesus está dizendo isso. Deus não vai se mover antes da tua oração. A tua oração é o primeiro ato de fé. Tem problemas na tua vida, tem problemas na igreja, tem problemas na tua família que não vão ser solucionados antes que tu recupere a tua vida de oração e a tua vida de jejum. Tem problemas na tua vida, tem problemas na tua vida pessoal, na tua vida profissional, tem problemas na igreja, tem situações que sim, tu vai precisar agir, mas primeiro para agir, tu vai ter que recuperar. Se tu não tiver revestido com o poder da oração, se tu não tiver revestido com espiritualmente, tu não vai ter chance de resolver os problemas e os problemas vão continuar acontecendo. Jesus chama geração incrédula aquele homem que precisa da oração do outro porque ele não consegue orar sozinho. Jesus chama de falta de fé aqueles discípulos que não foram orar no monte com Jesus, mas tentaram fazer a obra de Deus. Jesus diz: olha, vocês querem fazer a obra de Deus? Vocês querem expulsar demônios? Vocês querem resolver problemas? Comecem a ter uma vida de oração e de jejum. Comecem a ter disciplinas espirituais. É necessário a disciplina espiritual. E eu quero te convidar a assistir de novo esse devocional e rever ponto por ponto. Aqui, e jamais, enquanto ministro do Evangelho, não me cabe dar a minha opinião. Como ministro do Evangelho, não me cabe tirar as minhas ideias e compartilhar com vocês. Como ministro do Evangelho, aqui está a opinião e aqui que estão as ideias, da qual compartilho. Jesus está dizendo que existe problema. Sim, é necessário ação, mas não adianta. Nem a obra de Deus, esses 9 discípulos que não conseguiram expulsar o demônio,
Esses 9 discípulos que não conseguiram resolver o problema eram discípulos de Jesus, eram ministros do Evangelho, mas achavam que podiam fazer a obra de Deus sem ter uma disciplina espiritual, sem ter vida de oração. Deus se move a partir da nossa oração. Não, ele é soberano. Ele pode fazer o que ele bem entende, mas ele criou esse princípio de atuar na nossa vida a partir da nossa oração. Foi um princípio que ele estabeleceu. Esse pai precisava ter orado a Deus, e o filho dele teria sido liberto. Esses discípulos precisavam ter uma vida de disciplina espiritual, oração e jejum, e assim teriam poder para resolver o problema. Meu querido, minha querida, se tu é ministra do Evangelho, tu é como esses discípulos. Precisa ter uma vida de oração e jejum. Precisa subir no monte com Jesus. Precisa participar de momentos de uma rotina diária de oração. Precisa ter essas disciplinas espirituais para ter poder, autoridade para resolver as questões. Enquanto não tiver isso, os problemas vão estar continuando acontecendo no teu ministério. E se tu não é ministro do Evangelho ordenado, né, em tempo integral, obreiro, tu é como esse pai. Esse pai que passa por problemas de família, que passa por preocupação com os filhos, problema de saúde. Tu é esse pai mas que Jesus diz, olha, tu tem que ter fé, tu tem que ter uma vida de oração. Tu não pode depender da oração dos outros. Jesus está dizendo isso. Sim, Jesus tem poder para resolver tanto o problema do teu ministério, se tu é um obreiro, se tu é uma obreira, tanto o problema que está acontecendo na igreja, ou se tu não é obreiro, não é obreira, esse problema que está acontecendo na tua família, Jesus tem poder para resolver, mas ele espera de nós que a gente tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum. É necessário. O John Wesley fala, e Jesus confirma isso, né? Que Deus tem esse princípio. Deus não move nada antes da oração. Tudo que nós formos fazer, seja antecedido de oração. Aí sim, revestidos de oração, revestidos da direção de Deus, a nossa família vai ser abençoada, revestido do poder de Deus através da oração, o nosso ministério vai ser frutífero. Deus toda bênção é antecedida de oração. Então, querido, haja sim, querida, haja, mas antes de agir, ore, porque na oração tu tem o revestimento para que aquela atuação de fato aconteça. E eu quero te convidar, para ti que é de Constantina, eu quero te convidar para subir no monte com Jesus hoje. Nós temos culto de oração na quarta-feira às 19 horas. E para ti que não é do grupo de risco, coloque a tua máscara, vai chegar, tem álcool gel disponível, sente a distância e vamos ao monte de oração, vamos buscar a presença de Jesus. Não, nós não vamos no monte de oração, a gente vai ali na sede da Igreja Metodista e vamos tirar um período de oração juntos, revestir nossa vida. Não espere, não espere o problema acontecer para te ficar apavorado, apavorada. Comece a tua vida de oração agora, recupere a tua vida de oração em tua casa, recupere a tua vida de oração também em comunidade, participe do culto de oração, venha estar nesse momento de oração e seja revestida do poder do alto para resolver os problemas na tua família, no teu ambiente de trabalho, na tua vida pessoal e na tua igreja. Eu quero orar por ti nesse momento, mandando um abraço para a irmã Marli, para o irmão Ricardo, para a diaconisa Keila, para a irmã Rosane, para a irmã Rosiângela, para a irmã Ledi. Deus abençoe a todos e a todas. E para ti que está assistindo esse vídeo nesse momento, um forte abraço, que Deus abençoe para o irmão Leonei. Assista novamente, compartilhe e viva essa orientação que não é do pastor Danielson, não é da Igreja Metodista, é uma orientação do próprio Senhor Jesus. Vida de oração. É necessário revestimento de poder, colocar a nossa fé em ação, iniciar nossos atos sempre com oração, buscar a direção de Deus.
E para ti que é de Constantina, hoje às 19 horas, venha conosco buscar o poder do alto através da oração juntos. Como Pedro, Tiago e João subiram ao monte para orar com Jesus, venha tu também orar nessa quarta-feira de oração conosco. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Pedimos, Senhor meu Deus, que o teu Santo Espírito esteja nos direcionando, nos dirigindo nessa quarta-feira. Pai amado, que a gente possa recuperar nossa vida de oração. Não sejamos nós, Senhor, geração perversa e incrédula, que não tem oração, que não pratica o jejum, que age sem estar revestido do poder do alto, que age na carne sem estar... Não, Senhor, não sejamos nós, essa geração incrédula e perversa, como Jesus chamou. Sejamos nós, Senhor, fervorosos homens e mulheres de oração. E queremos começar agora, Senhor, nessa quarta-feira. Agora já queremos começar, Senhor. Queremos tirar esse momento, não só para ouvir essa oração, mas para orar junto. Eu te convido, meu querido, minha querida, não só ouça a oração, ore junto. Comece agora. Comece agora a tua vida de oração. Curve tua cabeça e comece a Deus. Meu Senhor e meu Deus, para todo aquele irmão, aquela irmã que está nesse momento orando junto comigo, para todo aquele que está orando junto comigo, eu invoco a tua bênção. Eu invoco a tua bênção que cura, que liberta e que restaura. Pai amado, abre o entendimento e concede sabedoria para que as suas ações sejam movidas pelo Espírito Santo e não pela carne. Dê discernimento, Senhor. Restaure, Senhor, a sua família. Senhor, da mesma maneira que tu expulsou o demônio daquela criança, Senhor, em nome de Jesus, expulso toda a força maligna que tenta influenciar nessa vida, nessa família, nesse ambiente de trabalho, nessa igreja. Em nome de Jesus, declaro bênção sobre essa vida. Em nome de Jesus, declaro o poder de Deus, a restauração, o revestimento do alto, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmã Tati, Deus abençoe. Há quanto tempo, irmã Tati? Um abraço aí para todo o povo de Santa Rosa. Irmã Tati, irmã Leonei, irmã Marli, irmão Ricardo de Santa Rosa também. A diaconisa Keila de Porto Alegre. A irmã Rosane de São José. A irmã Rosiângela, aqui de Constantina. A irmã Lady. Deus abençoe a todos e a todas. E vocês que são aqui de Constantina, venham hoje às 19 horas, com os cuidados, claro, né, do anti-Covid, e venham participar da reunião de oração às 19 horas na Igreja Metodista. E para ti que não é de Constantina, procure participar dos cultos de oração da sua igreja local. Deus abençoe. Vamos subir ao monte com Jesus e ver Jesus realizando os milagres. Assista de novo esse devocional e compartilhe com os teus amigos e amigas. Vamos viver uma vida de oração. Deus abençoe a tua vida, uma boa quarta-feira e até nosso próximo encontro. De terça a sexta, nós temos sempre o nosso devocional da manhã. Deus abençoe.